Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o papel do deserto nas nossas vidas. Qual é o papel que o deserto metaforicamente, de maneira alegórica, figurativa, simbólica, significa os momentos difíceis que eu e você vamos passar na nossa vida, os momentos de provação, os momentos de tentação. Qual é o papel do deserto na nossa vida? Os momentos de dores, os momentos de dificuldades. Nós estamos baseados aqui em Lucas 4, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Então nós vemos claramente aqui que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado, para ser provado, para passar por esse momento difícil de jejum diante de Deus, mas ao mesmo tempo de dificuldades, lutas, tentações e tribulações. E se Jesus passou por isso, queridos, nós também vamos passar pelos desertos da vida. Qual é o papel do deserto na sua vida e na minha vida? Primeiro, o papel do deserto, ele prepara eu e você para vencermos no nosso ministério, na nossa vida, diante de Deus. O deserto, ele forja os homens e as mulheres de Deus. Jesus ficou 40 dias sozinho ali naquele deserto. E às vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, separados do mundo. Parece que só aquilo acontece com a gente. E é interessante que Jesus, se absteve da comida, da agitação das pessoas, das distrações desse mundo, E nós vemos o que esse deserto traz para mim e para você hoje. Durante esses períodos de solidão, de luta, de dificuldade, de problemas, quais são as dicas que a palavra de Deus nos diz diante do deserto? Qual é o papel do deserto na sua vida e na minha vida? Primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus nos conduz a estes períodos de crescimento e não de gratificações. Ou seja, são períodos onde Deus quer que eu e você venhamos a florescer para Ele, sermos forjados, sermos tratados, cresçamos na nossa vida espiritual, na nossa fé e nas nossas convicções de Deus. Nós reconhecemos que é Deus quem nos conduz para esses períodos de crescimento. Segunda verdade que nós aprendemos é que nós temos grandes batalhas nesses lugares e venceremos as tentações de querer tomar atalhos. Tem muita gente que no momento de deserto, de provação, de tribulação, quer tomar atalhos, quer fazer a escolha mais fácil, mas nem sempre a escolha mais fácil para sair, ou um atalho para sair daquele momento difícil é a melhor opção. Geralmente não é. Então não tome atalhos no deserto. Tome cuidado, vença as suas batalhas interiores, vença as tentações que querem fazer com que você escolha a solução mais rápida, a solução mais fácil, porque geralmente essas soluções nos colocam em enrascadas ainda maiores. Terceiro, nós aprendemos também a disciplina e a arte de depender de Deus. É nos desertos da vida que nós aprendemos a nos disciplinar como gente, como pessoa, como seres humanos, e a estabelecermos o governo do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. A Bíblia fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto, e saiu de lá ainda mais cheio da glória, do poder, da unção e da graça do Senhor. Então nós precisamos aprender a ter domínio próprio nesses momentos, a controlarmos as nossas emoções, a estabelecermos em Deus o governo do Espírito Santo e aprendemos a disciplina e a arte de dependermos de Deus. Que a nossa força seja o Senhor, que a nossa convicção e a nossa certeza seja a graça de Deus para conosco, porque nós precisamos aprender a disciplina e a arte de depender mais de Deus. A quarta verdade que nós aprendemos é que a nossa autossuficiência e a nossa autopromoção são destruídas no deserto. Ou seja, aquele sentimento de que nós podemos, que nós conseguimos, que somos bons o suficientes, autossuficiência, autopromoção, são destruídas no deserto pelo Senhor. É Deus quebrando o vaso,
É Deus promovendo humildade, quebrantamento, crucificação, mortificação dentro da sua vida e dentro da minha. Aprenda esse quarto princípio. A nossa autossuficiência e a autopromoção são destruídas no deserto, para que a glória de Deus seja resplandecida através das nossas vidas. O quinto princípio que nós aprendemos, nós solidificamos o sentido da nossa missão. Nós solidificamos o sentido da nossa missão, ou seja, quando passamos pelo deserto, somos provados e saímos de lá, aprovados por Deus, forjados no Senhor, crescendo no Senhor, tendo a nossa autossuficiência destruída e a dependência de Deus construída no Senhor, nós recebemos sentido para a nossa missão. Nosso chamado é revigorado, as nossas convicções florescem, a nossa fé é fortalecida e a nossa missão, o nosso chamado, o propósito de Deus, uma nova perspectiva é recebida da parte de Deus por mim e por você. E por último, o sexto princípio, nós somos preparados por Deus para assumirmos a nossa vocação. É nos desertos da vida, são nas tentações, nas provações, nas dificuldades, nas lutas e nos problemas que nós adquirimos fundamentação, solidificação, um ministério sólido, uma vida sólida, uma vida construída na total dependência de Deus, na total obediência ao Espírito Santo, para assumirmos o nosso chamado, para assumirmos o nosso propósito, para assumirmos a nossa vocação. Lembre-se disso. O primeiro princípio que nós aprendemos é no deserto que nós reconhecemos que Deus nos conduz para períodos de crescimento espiritual e não de gratificações. Segundo, é no deserto que nós temos grandes batalhas interiores e pela graça de Deus venceremos as tentações de querer tomar atalhos, a resposta mais fácil, a escolha, menos dificultosa, os atalhos da vida. Toma cuidado com os atalhos da vida. Por exemplo, quando você está vivendo um momento difícil na sua família, no seu casamento, qual é o atalho mais fácil? Divórcio, separação, chutar o balde do relacionamento. Toma cuidado, é isso que o diabo quer, destruir a tua família, destruir o teu casamento. Lute pela sua família, pelo seu casamento, pelo futuro dos seus filhos, pela unidade da sua família. Lute com todas as forças, não tome atalhos. Deus odeia o divórcio. O divórcio é um dispositivo permitido por Deus em situações crônicas, horrendas e imorais, conforme diz a palavra de Deus, mas não a solução mais fácil, a melhor opção, o atalho mais fácil, a resposta para os problemas do casamento. Não, Deus é a resposta, Jesus tem a solução. Terceiro princípio, nós aprendemos a disciplina e a arte de depender de Deus. Lembre-se disso. Quarto, a nossa autossuficiência e a autopromoção são destruídas no deserto. Quinto, nós consolidamos o sentido da nossa missão em Deus, do nosso chamado, do nosso propósito. E em Deus ganhamos uma nova perspectiva celestial, a mente de Cristo, os pensamentos do Senhor. E por último, o sexto princípio, nós somos preparados. Depois de sermos provados e aprovados pelo Senhor, somos preparados para assumir a nossa vocação, o nosso chamado. Será que você tem vivido no centro da vontade de Deus? Será que você tem vivido nesse chamado de Deus, no propósito de Deus? Será que você tem feito aquilo que Deus espera que você faça? Como é que está o teu propósito, o teu chamado? Você tem convicção daquilo que Deus quer de você? Você tem vivido isso na sua vida? Então lembre-se disso, o deserto tem um papel fundamental, na vida de Jesus teve e na nossa, como pequenos cristos, cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, o deserto tem um papel fundamental para mim e para você. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, compartilhe com outras pessoas, que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que a unção do Senhor faça a diferença sobre você, em nome de Jesus, amém e amém.